Olá, irmãos, graça e paz. Nosso PGM de número 109, que foi nessa semana agora do dia 7 ao dia 11 de março. E agora nós vamos, durante 2 meses, usar um material que a convenção nos mandou. Nós estamos em missões mundiais, campanha de missões mundiais, e é um material que os missionários produziram. Esse fala sobre Jesus, a incomparável compaixão. Foi feito pelo Joel e a Lúcia Martiniano. A referência bíblica é Marcos capítulo 6, do versículo 30 a 44, que é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós temos como introdução a seguinte palavra: o apóstolo Paulo, em sua carta 2 Coríntios 5,14, declarou que o amor de Cristo nos constrange. Quando foi a última vez que você se sentiu constrangido por esse incomparável amor compassivo de Jesus, atentando para as suas necessidades mais básicas? É impossível não apreciar a incomparável compaixão de Jesus pelos seus discípulos. Nos versos 30 a 32, Jesus começa a ouvir os relatos de seus discípulos, seus feitos e ensinos. Mas enquanto eles falavam, os olhos compassivos de Jesus perceberam o cansaço deles. No verso 31, Jesus lhes convida para uma parada, um descanso. O texto diz que eles não tinham tempo para comer, tamanho era o excesso de trabalho. Havia pessoas indo e vindo a todo instante para o seu atendimento. Jesus percebeu que estavam cansados. Talvez você esteja se sentindo assim. Está apaixonadamente envolvido na obra do Senhor, talvez sem tempo para comer, para a família ou para você mesmo. Não percebe, mas sente uma fadiga. O trabalho na obra do Senhor não para, e Jesus hoje está te chamando para descansar um pouco num lugar deserto e calmo. Há muito trabalho a ser feito, mas o Senhor se importa com a nossa condição. A incomparável compaixão de Jesus, o bom pastor, cuida dos seus e os leva a descansar num lugar tranquilo. Muito importante essa meditação, que dá um enfoque diferente nesse texto. A incomparável compaixão de Jesus supre as necessidades espirituais e físicas com abundância. Jesus havia tentado levar seus discípulos de barco a um lugar deserto para que pudessem descansar, mas a multidão os perseguiu. O verso 34 afirma que, quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão com suas almas famintas da luz do céu. A multidão era enorme, o lugar deserto, e não havia comércio suficiente para suprir a necessidade de tantos. Em meio a uma profunda necessidade, alguém ofereceu os 5 pães e 2 peixes. Embora haja muito serviço na obra do Senhor, é necessário parar para descansar, para que as necessidades pessoais sejam atendidas. Se olharmos bem, a situação era desafiadora. Um deserto, quase se aproximando do fim da tarde, e mais de 5.000 pessoas com fome. O que fez a diferença para mudar esse quadro foi a presença de Jesus. O seu coração cheio de imensa compaixão multiplicou pães e peixes, suprindo tudo e a todos. A reflexão que devemos fazer: a incomparável compaixão de Jesus começa com os seus servos, conosco. Se você tem se sentido desanimado ou desamparado, não se esqueça, o Senhor está cuidando de você.
Ele é quem providencia nosso descanso. Precisamos ouvir sua voz, ele nos chamar para descansar. Os nossos missionários, eles colocam aqui um momento de mobilização. Jesus percebeu que os discípulos precisavam descansar e os chamou para irem de barco a um lugar solitário. Você conhece alguém que está trabalhando na obra do Senhor de forma incansável e que precisa descansar? De que maneira você poderia cooperar para o descanso de um obreiro? Sua igreja costuma receber missionários? Você já notou algum deles cansado? O que poderia ser feito para proporcionar um momento de descanso para um missionário que chega do campo missionário? Esse é o texto que nós desenvolvemos essa semana. Um outro ponto que eu conversei na quinta-feira lá na casa do irmão Nico, que eu acho interessante nesse texto, é assim, que mesmo Jesus chamando seus discípulos para descansarem, quando a multidão apareceu, Jesus ele não simplesmente os desprezou, dispensou, mas ele atendeu às necessidades. E outra coisa que eu aprendo com esse texto é que quando nós nos disponibilizamos a atender às necessidades, termos compaixão daqueles que precisam, Deus providencia. E Deus usa aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos é o suficiente para Deus usar e transformar a vida das pessoas. Tinha uma multidão, eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Mas era só isso que Jesus precisava. Jesus só precisa daquilo que você já tem. E Ele vai usar isso de forma tremenda para abençoar as pessoas. Não se esqueçam, vamos orar por missões mundiais. Temos um alvo de R$900 na nossa igreja para atingirmos. Coloque no seu coração as suas ofertas, o seu compromisso, tá? E ore pelos nossos missionários de missões mundiais. Deus abençoe a vida de todos. Tenham um bom fim de semana.